A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação. Muito obrigado. A partir de agora estaremos juntos aqui no Além da Notícia e o tema de hoje é Lei Seca. As manchetes últimas sobre violência no trânsito são assustadoras. Os carros quase se transformando em armas de matar. E o pior, conduzido por pessoas alcoolizadas. Uma pesquisa feita recentemente em São Paulo e Brasília mostrou que as vítimas fatais dos acidentes de trânsito são, em sua maioria, resultado de pessoas que estavam alcoolizadas no volante. 40% desses acidentes. Nós vamos conversar hoje com o autor da Lei Seca, o deputado federal do estado do Rio de Janeiro, Hugo Leal, que está conosco. Bem-vindo, deputado, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Bom, primeiro de tudo que o senhor está aqui representando uma lei que os brasileiros inteiros aplaudiram quando chegou, pelo rigor que demonstrava ter. E agora a gente está vendo que a lei seca não bastou ainda, porque temos percebido um aumento enorme nesses acidentes provocados por pessoas alcoolizadas. Vamos pela história. Em que circunstância nasceu a lei seca? Isso é importante até para as pessoas entenderem, né? O momento que nós estamos vivendo hoje. A lei seca, na realidade, nasceu com uma medida provisória do governo. Foi a primeira vez que a matéria trânsito foi objeto de medida provisória. Isso no final de 2007 para o início de 2008. Era para poder tentar conter a violência no trânsito, as mortes que tinham acontecido entre o Natal de 2007 e o início do ano, né, o Ano Novo em 2008. E o Ministério da Justiça, naquela oportunidade, preocupado, na época o ministro da Justiça era Tasso Genro, ele editou, né, pediu ao presidente da República, né, na época, o presidente Lula, para editar uma medida provisória. E essa medida provisória proibia a venda de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias. Isso foi um objeto de muita discussão, uma polêmica muito grande, porque proibir a venda de bebidas alcoólicas somente ao longo das rodovias federais, você não ia resolver o problema, né? Você ia atacar uma questão que era, a princípio, a venda da bebida, que é uma circunstância, mas tinha que focar a questão do motorista. E quando chegou essa medida provisória na Câmara, eu lembro muito bem, o presidente era o deputado Arlindo Chinaglia, ele pediu, eu estava na frente parlamentar do Trânsito Seguro, já naquela época, em 2008, ele pediu que a gente pudesse fazer uma avaliação. E na avaliação, ele me indicou como o relator da matéria. E eu peguei a matéria e falei para ele, olha, presidente, realmente, da forma que está, não podemos fazer. Nós podemos apresentar um projeto de lei, eu posso apresentar um projeto de lei alternativo e vamos estabelecer alguns critérios. E um dos critérios que ficou estabelecido no debate, que nós não estávamos tanto preocupados com a venda da bebida alcoólica, e sim em fiscalizar o motorista. E o que existia anteriormente, que era a exigência de ter nível de alcoolemia de 0,6 decigramas, né, 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, esse nível de alcoolemia era feito na exigência para punição administrativa. O que nós fizemos naquela oportunidade foi estabelecer o princípio da alcoolemia zero. Olha, para dirigir não pode ter nenhum índice de alcoolemia. E levamos isso também para a questão criminal. Então, criou-se, então, nesse momento, em 2008, o conceito da lei seca, né? Que seca, efetivamente, não é a lei seca, a lei apenas proíbe o álcool, a mistura do álcool e da direção. Você bebeu, você não pode dirigir, você não pode pilotar um veículo, né? Andar com um veículo. Mas veja, esse conceito nasceu já, vamos dizer, entre aspas, deturpado, porque fica parecendo que a lei era contra o álcool. Na realidade, a gente podia até fazer uma outra campanha, mas não era o caso. O caso era apenas a proibição. E na hora que você tirou esse princípio do código, passou, então, a vigorar a seguinte situação. O indivíduo era parado, caso ele se recusasse a fazer o teste do bafômetro, né, se todo mundo sabe, soprar o bafômetro, ele já seria punido, que anteriormente não era assim, ele já era punido imediatamente com a recolhimento da carteira, a remoção do veículo, ou seja, o veículo ficava retido, e a aplicação da multa e mais as penalidades que caberiam. Se ele recusasse, o que não podia na oportunidade, não pode até hoje ainda, esse é o segundo debate, era presumir que ele estava cometendo um crime. Eu presumia que ele estava alcoolizado e não quis fazer o teste, exerceu um direito para não fazer o teste, mas punição ele tinha. O
o que a lei anterior falava, que não existia nenhuma punição. Se ele recusasse, não tinha punição. Só se ele apresentasse o que nós chamamos no direito de notórios sinais de embriaguez. Aliás, conhecer notórios sinais de embriaguez, no nosso popular, é o cara que está bêbado. Tá bêbado, né? Você não precisa ter grandes conhecimentos clínicos para você perceber que a pessoa, o indivíduo está bêbado. Mas os policiais, as polícias preparadas, os agentes de trânsito que são preparados, eles têm uma série de normas a serem seguidas na abordagem para a verificação do índice de alcoolemia que não seja pelo bafômetro. E aconteceu que, durante esses 3 anos, eu diria nos primeiros 6 meses, a lei seca teve o resultado. E teve o resultado muito mais pelo impacto da novidade. As pessoas ficaram mais receosas e deixaram para ver o que ia acontecer. Aqui no Brasil tem, infelizmente, essa tendência. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou perder carteira mesmo, se vai suspender, se vai ter preso, como é que vai se comportar na delegacia. Por 6 meses o senhor disse que foi super eficaz. Muito eficaz. E não foi a questão da fiscalização. Tanto que a fiscalização só veio praticamente no ano seguinte, 2009, que a lei é de junho de 2008, até dezembro, ela teve uma redução extremamente sensível nas emergências, isso comprovado cientificamente por um trabalho que a USP, né, a professora Maria Helena Jorge, que é uma professora da USP, fez uma avaliação de todas as emergências. Nós tivemos resultado. Depois vieram aí a eficiência das operações. E, obviamente, eu tenho que destacar aqui o principal estado que fez a operação foi a Operação Lei Seca, lá no meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Conseguiu reduzir em torno de 32% o número de acidentes. E o número também, obviamente, aí, consequente, o número de mortos e o número de feridos. Isso que eu demonstro o seguinte, a lei sozinha, ela é um pedaço de papel com um pouco de tinta. A lei fora do papel, ela tem que ter aplicação. Para ter aplicação, ela tem que ter fiscalização. Então, são questões que vão dando por consequência. Então, nós temos resultado nos estados, um estado está melhor que o outro, porque os estados se comprometeram com essa fiscalização. Entendi. Então, nós estamos agora num segundo momento. Vamos partir agora para alguns pontos que a gente ouve a sociedade questionar. Primeiro, de que a lei seca é ineficiente. E se diz isso justamente por causa essa onda agora, esse grande aumento de acidentes que foram para a mídia e que estão, inclusive, assustando a sociedade. Acidentes provocados por pessoas alcoolizadas. E, inclusive, hoje a não obrigatoriedade do teste do bafômetro tem sido acusada de ser uma das causas de impunidade também. O que o senhor diz sobre isso? Olha, primeiro é o seguinte, nós temos que diferenciar, para as pessoas entenderem, praticamente 2 tipos de crime, né? Nós temos um crime que é o crime de conduzir sob o efeito do álcool, dirigir embriagado, conduzir sob o efeito do álcool, daquele indivíduo que estava na avenida, na rua, foi abordado, fez o teste ou não fez o teste, tem alguns, mas não tem notórios sinais. Então, esse é o crime de dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Isso é o crime do 306. É o crime simplesmente do fato dele recusar ou dele aparentar alguma característica de que está embriagado. Esse é um crime de condução do veículo. Aí nós temos diferenciado o crime que esse indivíduo que recusou de fazer o teste, mas se envolveu em um acidente. Aí nós temos um caso de acidente sem vítimas, que é um tipo de tipificação, que é um tipo de penalização que ele vai ter, e um acidente com vítimas. Esse terceiro caso é o caso mais grave e é o que está dando a comoção nacional. Sim. Comoção nacional por quê? Porque o indivíduo, né, que pega um veículo, sai dirigindo, já tem uma responsabilidade. No momento em que ele produz um acidente, ou seja, ele assassina uma pessoa, porque a gente tem um certo pudor em falar assim, homicídio de trânsito, lesão corporal de trânsito, a gente sempre fala em acidente. Acidente acontece em casa, você escorrega no tapete, você cai de uma escada, um acidente, isso é um acidente. Coisa que você não pode. Agora, com um veículo, e quando a pessoa assume essa responsabilidade, ele ingere bebida alcoólica, às vezes mais do que a lei estabeleceria como limite, ingere bebida alcoólica, está aparentemente embriagado. Mesmo que ele deixe de fazer o teste, a autoridade policial pode lavrar, mas lavra o crime de dirigir embriagado e o crime que ele provocou, seja lesão corporal, seja um homicídio. Nós temos que começar a acostumar a falar sobre homicídio de trânsito. Você matou, você tirou a vida de uma pessoa.
não é acidente. O homicídio pode até ter sido caracterizado por um acidente, alguém que atravessou inadvertidamente, alguma coisa que possa ter provocado aquilo, mas é um homicídio. É essa interpretação da lei que está faltando? Eu diria que aí nós temos em 3 etapas. Eu sempre pego e falo assim, precisa a lei é fraca, a lei é fraca. Como que a lei é fraca? Você tem que ver a lei, como é que está sendo executada. Por exemplo, o que dá certo no Rio de Janeiro? Porque a execução lá no Estado, a fiscalização, isso tem dado resultado. Então é por causa da lei? A lei é válida no Rio, é válida no Paraná, é válida no Rio Grande do Norte, é válida no Amazonas. É uma lei só. E o que dá certo? Vamos saber por que deu certo? Qual foi a proposta que está acontecendo hoje no Espírito Santo, que assumiu essa responsabilidade, que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Porque eles viram que não é só a lei. Veja, porque é mais fácil, é mais cômodo para alguns gestores ou para algum administrador, para um órgão executivo, dizer o seguinte, não, essa lei é muito complicada, não dá para cumprir. Então você cumpre a lei. E a terceira etapa é a interpretação do judiciário. Se o judiciário flexibilizar, se uma interpretação dele disser, não, realmente não é bem assim, pronto. Qual é a sensação que você passa para a sociedade? Impunidade. Impunidade. Então, você veja, nós não temos uma questão que seja falha. É a falha da lei. Sim, a falha da lei é simples, eu vou lá, já fizemos a revisão, podemos fazer a revisão de novo, mas ela sozinha, que eu repito, ela é um pedaço de papel com tinta. Ela precisa de fiscalização, precisa ser executada. Isso é o Poder Executivo, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, os agentes de trânsito. Tem que ter uma política de continuidade, uma ação que eu assuma essa responsabilidade. Eu vou reduzir aqui no meu estado ou na minha cidade, vou reduzir o número de mortes. Nós vamos fazer campanhas educacionais, nós vamos fazer fiscalização. Isso é uma prática que está faltando, você estabelecer isso como um princípio de política pública do Executivo. Se você fizer, você vai ter resultado. E a terceira etapa é a questão do Judiciário. Deputado, na verdade, o que eu digo que revolta a sociedade é, de fato, a impunidade. É você tomar conhecimento de um crime como este, de alguém que atropela ou de alguém que mata estando ao volante alcoolizado, e aquela pessoa simplesmente paga uma fiança, é solta, fica em liberdade, vai responder a um processo e tal, e pode, inclusive, retornar ao volante a qualquer hora que quiser. Por exemplo, não tem uma penalidade que a faça perder a habilitação, que seja por um período somente ou em definitivo? Existe, mas não é aplicado. A aplicação é duvidosa. Volto a repetir, isso às vezes é a prática do Departamento de Trânsito. Porque no momento que a pessoa envolve num acidente de trânsito, eu tive a oportunidade de ser executivo, quem se envolvia, o que a gente fazia? Recolhia imediatamente a carteira. Recolhia a carteira não era devolvida se houvesse acidente de trânsito. Eu respondi já a mandado de segurança como administrador, como dirigente de órgão, porque eu retive a carteira de habilitação, retive mesmo, eu dizia isso para o meu pessoal do jurídico, falava... O senhor foi diretor de trânsito presidente do Detran do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Assumi essa responsabilidade, porque eu sabia que aquilo ali podia... E depois o próprio juiz, a gente ia fazer o esclarecimento, na justiça, na justiça criminal, quando respondia a processo, se houvesse homicídio, houvesse lesão corporal, eu falava, é necessário. Preventivamente, ele pode recolher a carteira, ele pode mandar recolher a carteira daquele indivíduo preventivamente, como uma medida preventiva. O que o senhor acha hoje que está faltando para que haja uma jurisprudência única, uma forma de agir única da justiça e que leve as pessoas a temerem a infração? Olha, você tocou muito bem. Isso que eu falo, a falta é essa integração entre os organismos. A integração é o seguinte, não fica preocupado, o judiciário não pode ficar olhando como se o legislativo fosse o responsável porque a lei é frágil. O legislativo olha para o judiciário como se o problema fosse do judiciário. E essa troca de acusação que está acontecendo mesmo. Troca de acusação como que um que fosse a responsabilidade do outro. Então acabou, por diversas vezes eu fui a fazer eventos, fui dialogar, seja com o Ministério Público, seja com o Judiciário. E o que aconteceu de novidade nesse momento? O ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está com a responsabilidade de julgar a inconstitucionalidade da Lei 11.705, que é a Lei Seca, tem um ministro, ele está há 3 anos essa ADIM lá no Supremo, né? A ADIM é Arguição de Inconstitucionalidade. Hoje o ministro é o ministro Luiz Fux, por acaso também é do Rio de Janeiro.
E o que ele fez? Ele, na dúvida, como tem muitas informações, ele marcou uma audiência pública. Ótimo, para discutir com a sociedade o que seria a punição. Acho isso fantástico. A despeito de alguns falarem isso aí não é papel do judiciário, quem tem que fazer isso é o legislativo. Não, 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 não. Eu acho que ótimo que o Supremo marque uma audiência pública, como já fez no caso de fetos anencefálicos, como já fez com relação à pesquisa, às pesquisas célula-tronco. Não, eu acho ótimo, a sociedade tem que participar, ele tem que ouvir, não é só os argumentos jurídicos que tem que imperar, tem que imperar o interesse da sociedade, é pró-sociedade. Então, eu acho ótimo, vai acontecer no início do ano que vem. Então, judiciário. O executivo, eu já cansei de falar força de expressão, mas eu já falei para vários estados, eu reúno permanentemente com Detrans, com polícias militares, e falei aqui no governo, você tem que estabelecer uma meta. A meta que eu falo é salvar a vida. Gente, que coisa mais linda que isso, que é coisa mais emblemática. Eu morri uns 5 mil e agora estou reduzindo. Quer dizer, claro que a gente gostaria de não ter nenhuma morte, mas isso é uma coisa que a lógica, infelizmente, não permite, né? Exatamente pelo número de pessoas e quantidade de veículos. Mas você reduzir, aí você fala, mas isso é impossível, a quantidade de carro que se vende hoje, a sociedade... É possível, outros países conseguiram, é só você ter vontade política e estabelecer qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Então você faça isso no Executivo. O Executivo tem que fazer esse papel, o Judiciário aperfeiçoar o seu entendimento. Encerrar de uma vez por todas essa condescendência, que nós podemos chamar de impunidade, com relação aos crimes de trânsito. O crime de trânsito, quando chega para ser julgado, fala assim, não, isso é um crime de menor potencial, ou seja, é um acidente. Por quê? Porque ele também pensa na seguinte circunstância, poxa, é um crime de trânsito, um atropelamento, poxa, mas eu podia ser eu que podia estar dirigindo. De repente eu já bebi e dirigi, podia estar nessa circunstância. Então isso também interfere no julgamento do Poder Judiciário, nessa condescendência. Tem casos no Judiciário, e a gente tem que registrar aqui também, em que o Judiciário declarou que aquele indivíduo que bebeu, dirigiu, cometeu esse desatino, mortes, ele vai responder por crime doloso, ou seja, vai responder perante ao tribunal do júri. E é um fato gravíssimo, né? Podendo chegar a pena até 16 anos. Então, isso tudo colabora para uma cultura, para afastar a cultura da impunidade e ajuda a conviver com mais responsabilidade. Deixa eu questionar um aspecto da lei vigente que diz que o sujeito não é obrigado a produzir prova contra si próprio. No caso, estou falando agora especificamente do bafômetro. Não há uma lei maior que leve a um entendimento melhor desse termo. Por exemplo, o indivíduo não é obrigado a produzir prova contra si próprio. E o indivíduo que foi morto por alguém alcoolizado, ele não tem o direito de ter uma vida intocável por alguém alcoolizado que vem no veículo? Essa não estaria sobrepondo esta outra? Por que não tornar o bafômetro obrigatório como em muitas outras nações? Veja, isso é uma interpretação que o país resolveu estender. Eu acho que essa áurea que foi criada em torno do bafômetro vai acabar. Eu acredito até que na audiência pública isso vai se... Porque, você veja, a pessoa fala assim, eu sou antítese dessa manifestação. Apesar de eu ser advogado, eu já discuti vários momentos. Eu não sou advogado criminalista. O criminalista que tem essa linha. Porque o que acontece é que essa norma não é uma norma que está na Constituição de forma expressa. Essa norma está por via transversa na Constituição, porque o Brasil é signatário de uma convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção interamericana para a questão dos direitos humanos. E lá no item, no artigo 8º, lá na linha, artigo 8º, parágrafo 2º, a linha G, tem lá que nos processos judiciais, ninguém será obrigado a depor-se contra si ou declarar culpado. Está lá, numa convenção sobre direitos humanos. Aí pega aquela convenção de direitos humanos que foi recepcionada reconhecida no Brasil, ela é de 69, ela foi recepcionada aqui no Brasil em 92. Por ter Convenção de Direitos Humanos, ela é elevada à categoria de matéria constitucional. Aí pega essa interpretação e diz que, neste caso, como ninguém é obrigado a depor-se contra si, nem declarar-se culpado, aí você não precisa fazer prova. Veja que é uma distância enorme. Isso quer dizer que alguém espertamente apoderou-se desse... É a doutrina, é a interpretação. Para alguns casos, sim.
Para alguns casos, isso é nítido, né? Por exemplo, a pessoa que participou de um crime, eu vou dar um fato para a população entender aqui, para o nosso telespectador entender. A pessoa que cometeu um crime, ela é chamada para fazer a reconstituição do crime. Você está lá, está preso, vai ser chamado, você pode recusar. Por que você pode recusar? Porque naquela reconstituição você pode estar fazendo prova contra você. Sim, o indivíduo está preso, tem um processo judicial, num caso desse. Agora, não existe processo judicial. Você está ali fazendo uma função. O bafômetro, eu digo o seguinte, o bafômetro é uma prova para mostrar que você não está equivocado. O que nós estamos tentando fazer agora, é a discussão, a grande discussão com as autoridades do Executivo, até mesmo do Judiciário, é mostrar que, ao invés do bafômetro ser utilizado para incriminar, o bafômetro vai ser utilizado para absolver, ou seja, para não ficar no risco. A gente, quando tira a ideia é tirar o princípio da alcoolemia lá do 0,6 do crime, para dizer o seguinte, vai ficar distrito ao policial. O policial vai dizer se você está embriagado ou não dentro daqueles exames clínicos que é previsto. Sim, mas isso eu não quero ficar restrito à identificação do policial. Então, por favor, então prove que você não está e faça o bafômetro. Então, você vai ser seu álibi e não a sua condenação. Então, nós estamos estudando isso para poder não ir contra o princípio esse princípio da prova, não produzir prova. Mas nós estamos discutindo sobre o aspecto de libertar, de dar oportunidade para a pessoa provar que ela não está com o princípio. Mas é uma dificuldade, repito, que estão nas 3 instâncias. Entendi. No Legislativo, nós estamos lá fazendo a nossa parte. No Executivo, tem que estabelecer, você tem que criar esses mecanismos, criar os fatos, ir para a rua, fazer as operações, e esses fatos se transformarem até mesmo em processos judiciais para consolidar uma jurisprudência, contrário a essa tese estapafúrdia, que a pessoa não está obrigada a produzir prova contra si mesma. Eu só vou dar mais um exemplo. Você imagina que se eu resolvesse tirar a placa do meu carro, não vou tirar a placa, porque se eu deixar a placa no meu carro, veja bem, eu quero exceder a velocidade, eu quero atropelar alguém, aí vou fazer essa prova contra mim. Estou falando em tese uma coisa bem absurda, mas é uma realidade. Olha. Se eu não posso andar sem placa no meu carro, se eu tenho que respeitar as leis, se eu tenho que 5 em 5 anos fazer o exame de saúde para saber se eu tenho condição de dirigir, eu não sou obrigado a fazer a prova que demonstre aquilo que eu tenho condições de dirigir? Então, eu não sei para que você tem habilitação. Entendi. Essa é a tese que nós estamos defendendo agora e é recentíssima que a gente vem buscando isso não para contornar a legislação, mas para definir um preceito legal para que a gente evite essa burla que está acontecendo e essa catástrofe que nós estamos assistindo no trânsito. A palavra que o senhor falou é correta, é essa mesmo, essa burla que está acontecendo. Uma última pergunta aqui nós começamos falando de campanha de educação. Sim. A gente sabe que a dinheirama que o Brasil arrecada todos os anos com as multas de trânsito deveriam ser aplicadas em campanhas educativas. Não tenho números, talvez até o senhor os tenha, porque o senhor trabalha na área, mas não está na hora de se aplicar esse dinheiro das multas nas campanhas educativas? Então, eu achei ótima essa pergunta. E eu falo sempre isso. Eu falo isso também, falo aqui, falo lá para os gestores municipais, estaduais, sempre que eu tenho oportunidade. O código é muito eficiente nas multas para a população, né? Claro, falo população também, eu fui multado algumas vezes. Estacionamento irregular, uma coisa ou outra, uma paradinha, uma coisa que é uma distração. Você é multado, tudo é multado. E quando a instituição, o órgão público não aplica as multas para poder fazer essa reeducação, tem que acontecer o que com ele? Tem que ser multado. É isso. Porque hoje é muito tranquilo. Eu não aplico, ninguém me cobra e também não acontece nada. Ou senão a lei fala que é para aplicar, que tem na lei, está a previsão legal no artigo 320 do Código de Trânsito, mas também não tem nenhuma punição. Ou seja, a lei manda, mas não tem punição, o que acontece comigo? Não aplico. Ou eu aplico e falo assim, não, eu asfaltei essa rua. Não, mas asfaltar a rua você já tem o IPVA, que é Imposto sobre a Circulação de Veículos. IPVA é para isso. Do IPVA, 50% é para o Estado e 50% é para o município. Exatamente para poder pagar os estragos, né, que os veículos fazem. E as taxas e as multas são para aplicar na engenharia, na sinalização,
na fiscalização e, no mais importante, na educação. Aí, quando você vai ver o balanço, falo isso de um município do Rio, obviamente posso falar aqui da capital, foi até objeto de notícia, quando você vê a aplicação da educação no trânsito, por exemplo, no município do Rio, que é ínfima perto do que foi arrecadado. Em qualquer lugar do Brasil a gente Não, percebe eu estou dizendo isso, porque foi recente, foi matéria recente disso, estou falando do prefeito do Rio, como posso falar de outra prefeitura qualquer. Então, como é que você quer exigir, como é que você quer cobrar da população, como é que você quer multar o indivíduo, o motorista, se você não faz o seu dever de casa? Então, tem que acontecer o quê? A gente fez essa modificação, já tem um projeto, já passou por as comissões, a gente imagina que no plenário tem a facilidade também, que é o seguinte, não cumpriu, multa. Multa para você, você não vai poder utilizar os seus recursos de multa, transfere esse recurso para um órgão federal, para ele poder aplicar esse recurso na educação. Tem que criar algum mecanismo de punição, porque senão fica fácil. É a mesma coisa, você tem que usar o cinto de segurança. Você sabe que isso preserva a sua vida, mas o cinto também foi por causa da preservação da vida, mas foi por causa que tinha multa, não foi? A multa serve. Se serve para o indivíduo, digo, na física, tem que servir na jurídica, ou seja, na jurídica eu falo no poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Aí, o nosso agradecimento ao deputado Hugo Leal, nosso tempo se esgotou. Quero agradecê-lo muito por esses esclarecimentos que o senhor trouxe aqui a nós sobre a lei seca, sobre essas questões de trânsito todas que a gente estava precisando entender melhor. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Além da Notícia e outro assunto interessantíssimo. Mas você pode também aprofundar mais ainda seu conhecimento nesse tema nos links que você já está vendo aparecer aí na sua tela, um conteúdo exclusivo que está na internet. Muito obrigado e até a próxima semana.